a beleza da superior restauração nos últimos dias e o perigo dos chamados terroristas espirituais que estão por aí afora. Atos capítulo 3, versículo 21. Bom, hoje em dia se fala tanto nas escrituras originais como nunca se falou em todas as épocas. O mundo inteiro busca insistentemente e se empenha em descobrir cada vez mais a origem dos nomes verdadeiros. E o que não faltam são transliterações as mais diversas, atribuindo a Jesus Cristo o nome latinizado greco-romano adulterado. Os que dizem que o nome do Messias, o Mashiach, é Yeshua, ou Hamashiach, outros Yahushua. Os que não discordam e os que aceitam, e aqueles que também enfatizam dizendo que não, que o nome do Messias, do Salvador, é Yehoshua. Aquele outro grupo também que se levanta e diz, não, não é Yehoshua, é Yahushua. Nós, humildemente, optamos pela transliteração Yahushua, achamos a forma mais clássica. O que não falta, portanto, são transliterações, nomes dados ao Messias como se fossem realmente aquele nome bem lá da origem. Esquecidos tais indivíduos de que ele está acima de todas essas confusões e transliterações, e que eu posso perfeitamente me relacionar com o meu Salvador, independente de hebraico, grego, latim, português, se o nome está certo ou está errado. A exemplo daquele cego, Yahu Hanan capítulo 9. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo, e essa analogia se aplica aqui nesta oportunidade. Se o nome é Jesus Cristo, Yeshua, Yehoshua, Yahushua e outros, uma coisa eu sei, eu era cego e agora estou vendo. Eu estou cada dia mais maravilhado com os ensinamentos do Espírito da Verdade. A beleza desta restauração dos últimos dias, que eu quero convocá-lo a ler comigo em Atos capítulo 3, versículo 21, infelizmente vem sendo interpretada de maneira distorcida, fora da realidade, e até com a grave manifestação de terrorismo espiritual. 3:21. Convém que o céu, e no céu ele permaneça até os tempos da restauração de tudo, dos quais Yahu falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Estamos vivendo, sem dúvida alguma, os tempos da restauração de tudo, como nunca houve. Eu quero chamar a nossa atenção para alguns pontos muito importantes. Primeiro, a maioria desses indivíduos que tentam acusar ou condenar aqueles que ainda não conhecem a origem hebraica do nome do Salvador, a maioria dessas pessoas saiu de uma igreja evangélica. O seu princípio educacional, sem dúvida alguma, pelo Espírito da Verdade, foi dentro de um sistema evangélico. A partir daí, o Espírito de Yahushua começou a trabalhar em nossos corações, nos convocando para coisas grandes e ocultas que nós nem imaginávamos. E nesses últimos dias que nós estamos vivendo, com profundidade tal que nos leva a concluir que quanto mais nós identificarmos o nome verdadeiro de origem do nosso Salvador, mais privilegiados seremos. E isto todos nós concordamos. Mas condenar aqueles que ainda não conhecem e que professam tradicionalmente o nome Jesus Cristo, Deus, e seu comportamento devocional,
para mim não passa de um terrorismo espiritual e falta de cultura também. Porque na realidade nós somos chamados para as belezas que estão inseridas dentro desta restauração dos últimos dias, crescendo na graça e no conhecimento. Durante horas, dias, meses de pesquisa, não tenho a mínima dúvida em afirmar que aqueles que professam o nome mais perto da origem verdadeira, sem dúvida alguma, serão mais privilegiados, mas não com a autorização de julgar ou condenar aqueles que ainda não tiveram esse privilégio. Pelo contrário, estimulá-los a um conhecimento mais profundo, conforme Armin Yahoo 33.3, coisas grandes e ocultas que você não sabe, e outras ainda que estão à nossa disposição e que nos serão reveladas nestes tempos do fim. Existe ainda uma colocação muito prática em torno de transliteração dos nomes. Por exemplo, quando você diz que o nome do Messias é Yeshua, ou Yehoshua, Yahushua, até mesmo aquele que nós professamos, Yahushua, que uns preferem Yahushua, sem os qualificadores, você poderia estar se referindo a quem? Ao sucessor de Moshe, Yehoshua, conhecido como Moisés. E alguém poderia então questionar: afinal de contas, a quem você se dirige? Ao Salvador ou ao sucessor de Yehoshua? E você talvez de pronto respondesse: não, eu estou me dirigindo exclusivamente àquele que deu a sua vida para me salvar, que derramou seu sangue pelos meus pecados. Bom, se você está se dirigindo a ele, sem mencionar os qualificadores de Salvador, de Redentor, de Rei e outros mais, você também não teria autoridade suficiente para questionar aqueles que se dirigem a ele com o nome de Jesus Cristo, que às vezes não tem a intenção de proferir um nome latinizado grego-romano, independente do caráter que ele representa. Acima do nome latinizado grego-romano encontra-se a majestade. E milhões em todo o mundo são atendidos por ele desta forma. É incontestável. Mas, infelizmente, alguns terroristas espirituais estão dizendo que aqueles que não professavam o nome verdadeiro, e que mal eles também o sabem, aqueles que não estão enquadrados perfeitamente numa origem hebraica verdadeira, foram condenados, entre aspas, segundo eles, ao inferno. Nós não somos terroristas espirituais. Educamos as pessoas a um crescimento da graça, o favor imerecido e no conhecimento. Me dirijo normalmente às pessoas usando os nomes que nós preferimos da transliteração do hebraico. E estimulamos as pessoas a nos questionarem por que assim preferimos. E a resposta, se ela for bem didática e dada pelo Espírito da Verdade, certamente vai despertar dessas pessoas o interesse por um conhecimento maior. Infelizmente não é o que acontece com os terroristas espirituais. Terrorista não tem tempo para ensinar. Terrorista é aquele que avista um alvo e detona em cima daquela pessoa, do grupo de pessoas, as suas ideias. Terrorista espiritual é o que não falta na internet, lembrando a esses terroristas de onde eles vieram, qual foi o início da sua fé, e com uma advertência muito séria: estão blasfemando contra o Espírito da Verdade aqueles que dizem em contrário.